Então, pessoal, bem-vindo. Muito obrigado por você ter me aguentado aí já 20 minutos. Já vamos para o nosso terceiro bloco de 5 que nós temos planejados. E eu devo dizer para vocês o seguinte, olha, eu estava conversando com vocês. Três grandes certezas que a Revolução Industrial tentou nos vender. Um, que a ciência seria a solução para tudo. Dois, que o seu próprio esforço seria capaz de levar você da pobreza até a riqueza. E três, que a mão invisível do mercado regularia tudo, mínima intervenção do Estado. Isso era uma reação também ao absolutismo, que acabou trazendo tantas e tantas mazelas sociais. Tá bom, professor, mas e agora? Essas três certezas, elas estão perto de ruir. E o que é que acontece? Meus amigos, eu devo dizer a vocês o seguinte. Depois da Segunda Guerra Mundial, muito começa a se pensar no que o ser humano tinha feito, tentar fazer coisas diferentes. E Estados Unidos e Europa começam a viver aquilo que se chama de anos dourados. Parte da reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial nesses países vencedores passa pelo investimento maciço em educação. E na década de 60 começa, por exemplo, nos Estados Unidos, mas não apenas lá, a ter grandes manifestações pelos direitos civis. Dou o exemplo do Martin Luther King, por exemplo. Mas não só os direitos dos negros, nós temos a luta por vários outros direitos. E nessa década de 1960 também, onde nós temos uma classe mais pobre, também uma classe média aumentando, crescendo, trazendo qualidade de vida também em parte lá pelo keynesianismo. O que acontece, professor? Essa classe média ela começa a questionar grandes paradigmas. Muito se fala, por exemplo, do movimento hippie, que questionou a guerra do Vietnã, que tentou ser um movimento de contracultura, que tentou ir além daquilo que tentou se convencionar como a família correta, o baby boom e tal. Começa a questionar muitas daquelas coisas, porque eles tiveram acesso à informação. É uma educação que não é apenas conteudista, mas uma educação crítica. E entre essa educação crítica, nós temos uma cidadã chamada Raquel Carson. Pessoal, eu não vou dizer para vocês que o ambientalismo nasceu na década de 1960, que vai ter um monte de gente que vai jogar pedra nesse professor. Mas o ambientalismo contemporâneo, como nós acreditamos, deve muito a essa cidadã. Ela era uma repórter, inclusive chegou a vencer o prêmio Pulitzer, que é um dos mais importantes de sua profissão. E como jornalista ela era curiosa. E certa vez ela foi para o sítio dos seus avós e notou um grande silêncio que lhe deixou bastante constrangido. E aí, professor? E ela foi atrás de saber por que não escutava mais os passarinhos, os sapos cantando. E ela, depois de muita pesquisa, de muito esforço, de entrevistar pessoas em todo o país, acabou atrelando a perda da biodiversidade ao uso de agrotóxicos. Muitos desses agrotóxicos, uma reutilização do que tinha sobrado das armas químicas da Segunda Guerra Mundial. O mais famoso de todos, o DDT, que inclusive ainda hoje nós usamos como verbo, dedetizar. E a Raquel Carson, então, entrou em rota de colisão com o DDT, dizendo que aquilo estava trazendo um grande risco para a humanidade e para as outras espécies. Isso foi tão importante, meus amigos, e foi abraçado pelos movimentos de contracultura, inclusive pelos hippies, e ainda hoje muita gente atrela os ambientalistas àquela caricatura de um hippie, por conta dessa força na década de 1960, que a ONU começa a se movimentar para tentar entender o que estava sendo dito e pesquisado por ali. Um grupo de cientistas e de políticos acaba se reunindo ainda nessa década na cidade de Roma, daí se falar no Clube de Roma, e eles encomendaram estudos a pesquisadores do MIT. E esses pesquisadores, eles acabaram reunindo pesquisas de todo mundo e chegando a um relatório intitulado Relatório Meadows,
conhecido também como Nos Limites do Crescimento. E aí, professor, o que aconteceu? O resultado era catastrófico. Esse relatório dizia que nós já tínhamos chegado ao ponto de não retorno. É uma expressão muito utilizada na aviação de que é aquele ponto, olha, daqui para frente não tem mais como voltar para nosso aeroporto de origem. Agora é ir e esperar que tenha onde pousar, certo? Ou seja, aplicando ao meio ambiente, nós já tínhamos tirado da natureza mais do que ela era capaz de se regenerar. E que se nós não tomássemos providências urgentes, o mundo ia acabar. A ONU ficou tão preocupada com isso que marcou uma reunião lá em 1970 para acontecer em 1972. A primeira Conferência do Meio Ambiente Humano, também chamada de Conferência de Estocolmo de 1972. Meus amigos, foi a maior conferência da ONU até então. Salvo engano, 171 países mandaram seus representantes de Estado ou de governo para participar da reunião, nem que fosse na sua abertura. Acontece que essa reunião ela foi polarizada em dois lados bem definidos. Um lado que defendia que aquele relatório não estava com nada, que na verdade era uma desculpa dos países europeus para impedir o desenvolvimento dos países pobres, algo muito perto de um neocolonialismo, que na verdade eles queriam impedir o crescimento do resto do mundo para só eles terem uma boa qualidade de vida, só eles terem sua própria riqueza. E o Brasil foi um dos países que liderou esse grande bloco. Imagine, meus amigos, nós vivíamos ali a Guerra Fria. Estados Unidos e Rússia nos apoiaram. Olha que legal. Eles pararam de brigar para dizer: nossa, o Brasil está certo. Esse negócio de proteger o meio ambiente não está com nada, tá ok? Então, de um outro lado, nós tínhamos países, principalmente europeus, que defendiam o relatório Meadows, dizendo que era um relatório científico muito bem embasado e que nós tínhamos que parar o crescimento, era crescimento zero, senão era fim do mundo. Então, de um lado, o Brasil soltou essa pérola: mais vale o crescimento sujo do que a pobreza limpa. Nada de sou pobre, mas sou limpinho, não. E do outro lado era crescimento zero, ou isso, ou fim do mundo, morte de todo mundo. E aí, nada de acordo. Nesse sentido, meus amigos, se nós passarmos o próximo slide, lá em 1974, alguns estudiosos, entre eles um muito famoso, inclusive aqui no Brasil, o professor Inácio Sachs, ele diz o seguinte: olha, não é necessário o crescimento zero ou a riqueza suja ou a pobreza limpa, não é isso. E aí ele propõe o chamado ecodesenvolvimento. Só que o ecodesenvolvimento, ali em 1974, quando você tinha acabado ali de sair de uma eleição como a de 2018 no Brasil, que eu era um lado ou era o outro, não tinha meio termo, você não dava para escutar. A galera dizia que eram os muristas. Não, ou é um ou é outro, escolha. Além do mais, o ecodesenvolvimento de Inácio Sachs era baseado em pelo menos 5 pilares, era muito complexo, em cultura, em geografia, em economia. Não deu certo. Acontece que nós começamos a entrar, se vocês pesquisarem bem a cultura dessa época, em um ciclo de depressão no mundo todo. As pessoas já não tinham muita crença de que conseguiriam viver melhor. Nós temos um boom ali na década de 80, finalzinho de 70 para começo de 80, inclusive na cultura pop, de filmes catastróficos, de fim do mundo, de máquinas vencendo seres humanos. Olha aí o próprio Star Wars, olha Mad Max, olha várias outras opções que nós temos, Exterminador do Futuro. Então, tudo isso mostrava uma cultura de pouca esperança, cores muito escuras, futuros distópicos. E aí, professor, o que podemos fazer? Mais uma vez, convido vocês
para o próximo bloco tentar responder.